A paz do Senhor, mais a paz do Senhor, mais a paz do Senhor mesmo. Bom, aqui quem vos fala é o Profeta Rosa. Eu gosto de ser chamado de profeta. Eu nasci para ser profeta. Eu sou profeta desde o ventre da minha mãe. A luta minha, a minha história eu conheço. Não adianta você me criticar. Não adianta você falar que eu sou salgado, que eu sou passado. Não adianta falar que eu não tenho Espírito Santo. Não adianta você falar que eu sou vinagre, azeite. Não adianta você falar nada disso para mim. Porque é o seguinte, eu conheço a minha história. Você conhece a minha história? Eu tenho 43 anos de idade. Eu nasci em 1974. 5/8/1974. O nome da minha mãe é Doralina Rosa Carvalho. A minha mãe era mãe de santo. A minha mãe, ela mexia com magias negras. A minha mãe, ela fazia trabalhos a Satanás, aos demônios. O enxu da minha mãe era o tal de 7 flechas. A entidade que minha mãe mexia era com todas. A minha mãe tinha altares ao demônio. No centro que minha mãe mexia, na minha casa, o meu quarto ficava de frente. Lá tinha Santo Antônio, lá tinha Nossa Senhora, não sei das quantas, Buda, lá tinha qualquer tipo de santo que você imaginar. E também tinha as entidades, tudo misturado. E minha mãe se engravidou de mim. Eu, Admilson Rosa Carvalho. E na época minha mãe só engravidou, eu não tive pai na gestação da minha mãe. Não significa que eu sou igual a Jesus Cristo, vim lá do Espírito Santo, não. Minha mãe coabitou com meu pai, fez sexo com meu pai e engravidou de mim. Na barriga da minha mãe indo para o trabalho, um diabo manifestou em outra pessoa e disse que eu ia ser dele. Eu ia ser filho de mãe de santo. Significava que eu ia ter que desenvolver e ser filho ou ser pai de santo. Minha mãe, mesmo macumbeira, na época, ninguém vai entender. Nem eu entendo e nem ela. Ela contando a história minha. Ela falou, não, esse vai ser filho de Deus. E nisso passou a gestação de 9 meses, nasceu eu. Agora eu com 9 meses de idade, a minha mãe olha e diz que eu estou enfermo. Eu sou um garoto, eu sou um neguinho, diz ela na linguagem dela, bonito, porém leproso, vamos dizer assim, igual Naamã, cheio de enfermidades. Ela gastava o salário dela todinho com remédios. Ela gastava o salário dela todinho numa farmácia, com um médico, é como se fosse a mulher hemorrágica. E eu não era curado. O meu tio, ou os meus tios falavam, dava esse menino chorão. Eu só sabia chorar dia e noite. Eu não deixava nem minha mãe dormir. Minha mãe tinha insônia por causa de mim. Ninguém conseguia me cuidar. E agora eu estou chegando a mais ou menos 7 meses de idade para 8 meses de idade. 7, número profético de Deus. Eu chego a óbito. A minha mãe disse que sai para trabalhar. Quem me cuidava falou, vem ver seu filho que ele está morrendo. A minha mãe pega um ônibus e eu faleço no braço da minha mãe. Tem uma pessoa que fala para minha mãe, já deu água para esse menino que ele morreu. Diz que eu morri com sede. O ônibus faz um expresso, quem sabe que é expresso sabe que não pega mais ninguém no ponto. E no meio do caminho há uma máquina de arroz. E essa máquina de arroz estava acontecendo um culto. A placa da igreja, eu vou dar placa de igreja, não costumo dar placa de igreja, mas eu vou dar. Foi lá que Deus me ressuscitou. Se chama Palavra de Cristo para o Brasil. Eu vou dar o nome desse pastor, Pastor Gomes, já falecido.
Porque o povo fica falando que Deus não usa o comedor de arroz e feijão. No meu caso, eu dou muito valor no comedor de arroz e feijão quando ele é fiel e verdadeiro a Deus. Porque o pastor Gomes olha aquela mulher chorando, uma macumbeira, ele não sabia quem era ela, bem arrumada, e diz: vamos ajudar essa mulher, que o filho dela está morto. A igreja todinha para. É como se fosse a minha mãe carregando o esquive, o caixão, lá na história de Jesus Cristo, a viúva de Naim. O povo para. Talvez alguns riem, alguns duvidam que aconteceu um milagre naquele dia. Exatamente há 43 anos atrás, eu com 7 meses de idade, em 1974, pastor Gomes joga para cima, eu volto chorando, ele pega no colo, dá um beijo, coloca no colo da minha mãe e diz: aqui está seu filho, ele nunca mais vai ter nada na terra, doença alguma. E ele dá o diagnóstico do médico espiritual, dizendo para minha mãe: quem estava matando o teu filho era um demônio. Matou o teu filho e Deus ressuscitou ele nessa máquina de arroz. Não era igreja, não era um palácio, não era um templo de Salomão, não era uma cidade de Deus, não era uma igreja com ar-condicionado, não era uma igreja cheia. Era uma antiga máquina de arroz, cheia de máquina, cheia de pó de arroz, cheia talvez de teia de aranha, mas acontecendo um grande culto. E naquele dia aconteceu um grande milagre. Uma criança ressuscitou, venceu o mal, venceu a morte. E essa criança sou eu, Admilson Rosa Carvalho. Por isso que eu gosto de ser chamado de profeta. Eu já disse que nenhum pastor vai me ungir a pastor. Eu estava deixando o povo me chamar de pastor porque eu queria, mas de hoje em diante eu não vou mais chamar de pastor. Sou profeta, porque eu nasci para falar a verdade na lata, doa quem doer. E diante do Brasil, e diante da greve dos caminhoneiros, eu vou assumir meu posto. Sou profeta, porque eu vou falar a verdade para o caminhoneiro, para o Temer, para os pastores, para a minha igreja, para o meu pastor, para o povo brasileiro. Não sou santo, tenho minhas falhas, tenho meus pecados. Apesar que todos os profetas têm que ser 100% com Cristo. Mas se você vê na história do profeta, o profeta Eliseu pecou. Ele desacreditou da chamada dele uma hora e pediu até a morte. O único profeta que andou na terra e não errou foi Jesus Cristo de Nazaré, mas teve paixões, teve desejos e não consumiu. Então eu tenho o direito de ter pensamentos, eu tenho o direito de ter desejos sexuais ou qual seja eles, mas eu tenho o direito de fugir dos meus desejos para falar a verdade para um povo brasileiro. A minha história é essa. Você que não conhece a minha história, acaba conhecendo a minha história. Antes de você me criticar, antes de você falar que eu sou gay, antes de você falar que eu sou safado, antes de você falar que eu sou tarado, antes de você falar que eu sou pervertido, a minha história é essa. Eu estava 10 anos, 12 anos, 13 anos, sem mulher, sem sexo, sem me masturbar. Eu errei, eu confessei. Agora eu estou um ano e meio sem sexo, sem mulher, sem me masturbar, porque eu quero falar a verdade para você. Mas o profeta tem o direito de casar. Um dia eu quero me casar. Mas a minha história você tem que conhecer antes de você me criticar. Principalmente Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Vai me conhecer melhor. Porque a partir de hoje eu sou profeta. E nos últimos tempos, se você conhece a Bíblia, diz que vai nascer os remanescentes dos profetas, porque ainda tem 7.000 que não se dobraram a Balaal, tem 7.000 que ainda não beijou Balaal, tem 7.000 que não caiu na corrupção. Eu quero ser um desses, do meu jeito, mas eu quero ser. Então, de hoje em diante, eu quero ser chamado Profeta Rosa.
na live, no Facebook, no YouTube, no meu canal, eu quero ser conhecido como Profeta Rosa, Profeta Pink. Vou deixar meu telefone se você quiser me agendar. 992880750. Amém? Essa é a minha história, esse é meu grande testemunho de vida. E eu tenho 43 anos, não tomo remédio, a minha fé. Nunca fui no médico. Eu não confesso doença mesmo tendo ela. Esse dia eu me quebrei. Eu não tomei remédio. O médico falou que eu não ia andar. Com 30 dias eu voltei a andar. Amém? Toda honra e toda glória para Deus. Eu professo a Deus, não ao homem. Eu amo a Deus, não ao homem. Eu não tenho rabo preso. Esse é meu bordão. Eu não tenho rabo preso com mulher. Eu não tenho rabo preso com homem. E muito menos que Satanás. E muito menos com Satanás. Eu assumo meus erros. Eu não assumo o que eu não fiz. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.